Olá, eu sou Matheus Almeida e estou aqui trazendo mais uma aula para vocês, minha primeira aula no caso, a respeito de ângulos notáveis e trigonometria. Vou ler esse slide aqui para poder dar essa aula a vocês que estão precisando de ajuda em ângulos notáveis e trigonometria. E ó, pode apostar que eu dei muito de mim nesse slide, porque custou para poder pegar questões boas para poder explicar, montar a aula em si, editar tudo. Então, espero realmente conseguir dar o meu máximo aqui nessa aula de hoje para conseguir fixar na cabeça de vocês finalmente tudo a respeito de ângulos notáveis e trigonometria. No caso dessa aula, nós vamos falar um pouco mais a respeito de relações métricas no triângulo retângulo e não da trigonometria em si, que é a respeito de ângulos, essas coisas. Eu quero pegar primeiro a base de tudo e depois, numa aula futura, trarei uma parte mais completa, falando a respeito da trigonometria em si, com respeito dos ângulos, que é seno, cosseno, essas coisas. E também a respeito de um pouco mais aprofundado, que é no caso de cotangente, cossecante, secante, essas coisas que já é para um ensino superior. Superior, no caso, ensino médio mesmo, caso você seja do ensino fundamental. Então, meu Instagram está aqui aparecendo na tela, caso você queira mandar alguma mensagem para mim para discutir alguma questão de pergunta ou dúvida que você tem. Você pode também comentar a mesma questão aqui nos comentários para tirar suas dúvidas. Fique à vontade, o canal é livre e apropriado para isso. E não se esqueça de também deixar o like nesse vídeo, porque deu trabalho para poder fazer esse vídeo, muito trabalho. Ainda mais que a gente está tentando evoluir, tivemos uma pequena pausa de vídeo porque estávamos vendo algumas coisas a respeito disso. Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, beleza? Lembrando também que esse slide aqui que eu criei está disponível na descrição do vídeo. É só você descer lá para poder baixar, caso você queira dar uma estudada ou poder pegar uma parte específica para poder estudar mais. Tá aí na descrição de graça para você. Não quero enrolar muito nessa introdução, então vamos iniciar tudo aqui agora. Primeiramente, vamos começar do básico para vocês ir acompanhando tudo. É o seguinte, aqui, como temos no slide, temos um triângulo retângulo. O que quer dizer um triângulo retângulo? É um ângulo que é reto, que tem um dos ângulos retos. E o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus, que é, no caso desse ponto A aqui. E vamos lá. Vamos entender um pouco melhor as nomenclaturas, os conceitos que pode se dar em um triângulo simples como esse. Temos o vértice B. Uma coisa que dá para notar é que o nome do lado oposto dos vértices é a mesma letra que temos aqui. Por exemplo, aqui tem o B, né, como eu circulei aqui, e o lado oposto desse vértice aqui também se chama B. Assim como aqui tem um A e aqui também vai ser o A. E aí, como aqui também vai ser C, aqui também vai ser C. E esses lados têm um nome próprio, como no caso aqui do A, que o A, no caso, ele se chama hipotenusa. O que quer dizer hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Como a gente viu aqui, 90 graus é esse ângulo aqui. Então, o lado oposto, que é o A, é a hipotenusa, que é o traço BC. E temos também os catetos, que os catetos são o quê? São os lados que formam o ângulo de 90 graus. Por exemplo, aqui tem uma linha, aqui tem outra linha, e essas linhas se encontrando aqui, elas formam esse ângulo reto de 90 graus. Então, o cateto é o traço BA e AC. Ok, agora a respeito desse triângulo, agora que você já conheceu as nomenclaturas dos lados, vamos fazer o seguinte, vamos começar a aplicar as fórmulas nele. Tem como a gente descobrir várias coisas só com esse triângulo. Nossa primeira fórmula que vamos explicar aqui no caso é a fórmula de Pitágoras, que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O que quer dizer isso? Isso literalmente quer dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos ao quadrado. E não tem uma outra explicação, você tem que memorizar isso daí. Porém, eu quero explicar a vocês como que foi criado esse conceito, do porquê que essa fórmula foi inventada e por que ela é assim. Aqui nós temos uma figura. Como eu dei como exemplo um triângulo retângulo aqui, né? De vermelho aqui, como tá, vocês podem ver. E vamos supor que esse lado aqui do triângulo que eu estou marcando vale 3 metros, talvez. E aqui, esse triângulo aqui de baixo vai valer 4 metros, por exemplo. E vamos supor, então, vamos pegar esses metros e dividir em quadrados. De cada um quadrado aqui valendo 1 metro.
Aí cada quadrado aqui tem 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Ou seja, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 quadrados aqui. E aqui, como tem 4, aqui vai ter 16 quadrados. Ou seja, se você pegar a soma desses quadrados e somar junto com esses quadrados, incrivelmente vai dar a mesma medida desse quadradão aqui que estou pintando de vermelho. Que é qual a medida desse triângulo, desse quadrado aqui? Seria 25 quadrados. Desenhe aqui um exemplo, muito torto, mas fazer o quê? Se você dá pausa aí no vídeo e contar, você vai perceber que aqui tem 25 quadrados de lado 1. Ou seja, a partir disso, foi criado essa fórmula de Pitágoras aqui. Entretanto, tem uma outra explicação aqui que tem como dar também. Aqui temos um quadrado, o triângulo ABC, e vamos fazer o seguinte: pegar o mesmo triângulo e colocar ele no seu lado assim. Vocês podem ver que até o B e o C, o A estão de cabeça meio virada assim, porque eu literalmente peguei a imagem e virei. E vamos tentar pegar isso de novo e repetir o que fez, colocar a ponta B no C e fazer isso. E fazer isso de novo até formar um quadrado. Aí ok, temos um quadrado. Aí, vejam comigo. Vocês não concordam que a área do quadrado é igual L vezes L? Lado vezes lado? Ou seja, esse lado aqui, né? Vezes esse lado aqui. Vai dar a área total do quadrado aqui. Então, vamos descobrir a área desse quadrado. Qual que seria a área do quadrado? Aqui vale B, aqui vale C. E aqui vale B, e aqui vale C. Ou seja, ficou B mais C vezes B mais C. Ou seja, fazendo a distributiva aqui vai ficar B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado. Entretanto, vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar esse lado, vamos descobrir a área desse triângulo aqui, de um triângulo ABC sozinho. Ou seja, aqui é C e aqui é B. A área de um triângulo não é base vezes a altura dividido por 2? Então aqui, qual que é a base? A base é o B. A altura é o quê? É C. Divide por 2, então essa aqui é a área desse triângulo aqui. Então, eu não falei que eu peguei esse triângulo e repeti ele aqui, aqui e aqui também? Então, ou seja, tem quantos triângulos aqui? Tem 4 triângulos no total. Ou seja, o quadrado todo aqui, nós temos a área desses triângulos, que é BC sobre 2, 4 vezes, né? Porque tem esse triângulo aqui, tem esse triângulo aqui e esse daqui. E tem mais a área desse quadrado enorme aqui de lado A. Ou seja, A vezes a área desse quadrado seria o quê? Seria a base vezes a altura. Que a base é A e a altura também é A. Então vai ficar A vezes A, que é A ao quadrado. Ou seja, isso aqui não é a área total do quadrado? E a área total do quadrado também não é a soma disso tudo aqui que eu coloquei aqui no interior do quadrado? 4 vezes o número BC dividido por 2, né? Porque que é a fórmula do quadrado, porque tem 4 triângulos aqui. Isso aqui é mais A ao quadrado, que é a área daqui de dentro, é igual à área total aqui do quadrado. Não concordam comigo? Se somar tudo? Aí, ok. Aqui temos um 4, aqui tem um 2. 4 dividido por 2 é 1. Então, aqui corta o 2 aqui, corta o 4 e fica 2 aqui. Então, ficou 2BC. Opa, tem 2BC aqui e tem um 2BC aqui. Eu posso cortar o 2BC. Então, já sumiu aqui da nossa lista os 2BC aqui. E o que ficou? Sobrou b ao quadrado mais c ao quadrado igual a ao quadrado. E o que é isso aqui? Exatamente, a fórmula de Pitágoras, como havíamos falado. Então, foi assim que chegamos nessa conclusão aqui. Essa fórmula é mais fácil de memorizar, é mais tranquila e espero realmente, anota aí, coloque em post-it ou qualquer outra coisa para ficar anotado, porque tem que ter memorizado isso aí, não tem jeito. Então vamos para o próximo aqui. Vamos falar um pouco agora a respeito das relações métricas no triângulo retângulo. O que são essas relações métricas? É uma relação que dá para fazer a respeito de seus catetos, da hipotenusa, projeções e a altura do triângulo. Como assim? Eu vou explicar melhor para vocês. São um total de 5 relações métricas notáveis que temos a respeito no triângulo retângulo, que eu vou explicar cada um. Que a primeira
relação métrica num triângulo retângulo é a de Pitágoras, que eu acabei falando, então já vou pular essa parte aqui, porque se você ainda não entendeu, é só voltar alguns segundos no vídeo. E vamos para o próximo aqui. E a próxima é a respeito disso aqui. B ao quadrado igual a m vezes a. Primeiramente, o que é esse m aqui? Esse m é a projeção do cateto B. O que isso quer dizer? Em outras palavras, é a sombra que o B faz. Por exemplo, aqui temos um lindo sol aqui, né? Um lindo sol. Em um dia ensolarado, em meio-dia aqui, né? O sol vai fazer uma sombra aqui no B, que previne que haja luz debaixo do B. Ou seja, vai ter essa área aqui de sombra do B. E essa área vai ser o quê? Vai ser chamada de M. Ou N também. Mas, tipo, o que você tem que saber é que é a projeção do B, entendeu? E é isso que você tem que saber. Ou seja, o que quer dizer que B ao quadrado é igual a M vezes A? Quer dizer que o cateto B, isso aqui você pode utilizar para descobrir valores, por exemplo. Vocês podem estar perguntando o valor da hipotenusa, né, que é o A, que é esse cateto todo aqui. Cateto não, é a hipotenusa em si. E você tem o valor do B e do M. Só que aí ele está pedindo o valor do A, então você aplica essa fórmula aqui e encaixa. Vai depender muito do contexto. Ou seja, aqui podemos afirmar que o cateto B ao quadrado, não pode esquecer desse ao quadrado, é igual à sua projeção, a projeção que está a sombra dele, B ao quadrado é igual à sombra dele, vezes a hipotenusa, que é o total. A sombra dele sempre vai estar e sempre vai ser uma parte da hipotenusa. Por exemplo, aqui, ó, que é essa linha aqui do C até esse traço aqui que eu fiz. E não tem jeito. É memorizar também, é anotar, anota aí pra fixar na cabeça. O máximo de dica que eu podia dar de macete para tentar memorizar é a respeito do Sol. Então, vamos entender como que eles chegaram nessa relação, o porquê que foi criado isso. É o seguinte, eles utilizaram relações métricas para conseguir chegar nessa fórmula aí. E quais que seriam essas relações métricas? Olha, veja o seguinte. Vamos chamar, aqui nós sabemos que temos um ângulo de 90 graus aqui. Porém, aqui é um ângulo qualquer, vou chamar ele de alfa, que não sabemos que ângulo é esse. E aqui tem um outro ângulo qualquer que eu vou chamar de θ. A regra dos ângulos do triângulo, que qual que é essa regra? É que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus. Então, aqui já temos 90 graus, ou seja, para dar 180, falta quanto? 180 menos 90 é igual a 90. Ou seja, a soma desse daqui com do alfa com o θ deverá ser 90 graus. Vamos ver a respeito somente desse triângulo aqui que eu estou pintando de verde, ó. Esse triângulo aqui, o triângulo ACD. Esse triângulo aqui de verde que eu acabei de pintar. Vamos ignorar o triângulo ABD. Vamos ignorar esse triângulo aqui que a gente não quer. Vamos fingir que a gente cortou ele e vamos ligar só para esse ACD. Então, aqui temos o ângulo alfa. E aqui nós temos um outro ângulo de 90 graus. Ou seja, quanto que falta para isso aqui? Falta 90 graus. E aqui tem um alfa. Ou seja, alfa mais o valor do ângulo θ é 90 graus. Ou seja, esse cantinho aqui, ó, vai valer θ graus também. Ou seja, a partir disso já dá para relacionar os triângulos. Por quê? Porque eles têm os ângulos iguais, só têm medidas diferentes. Por exemplo, aqui tem um ângulo alfa e o ângulo θ e ângulo de 90 graus. E o outro aqui tem um ângulo de 90 graus, o ângulo θ e o ângulo de alfa graus também. Ou seja, eles são semelhantes. Então eles utilizaram semelhança de triângulo para chegar nessa fórmula. E como foi essa semelhança? É o seguinte, eles pegaram a medida que está entre o ângulo de alfa e entre o ângulo de θ, que é qual? É o B, e dividiram pelo valor da medida que está entre alfa e o ângulo de 90 graus, que é o M. Aí, ok, B sobre M. E agora, eles fizeram o quê?
eles igualaram isso aqui com a mesma divisão do que o triângulo ACB, não, ABC, que é o triângulo maior aqui, como o triângulo inicial, né? Qual que é a medida do triângulo ABC, o triângulo maior, que está entre o ângulo alfa e o ângulo beta? Ó, aqui tem um alfa e aqui tem um beta. Então, é a medida A. E isso aqui é igual a A dividido por... Qual é a medida que o M eles pegaram aqui, que é entre o valor do alfa e o valor do ângulo reto? Então, qual que seria o valor que está entre alfa e ângulo reto do triângulo maior ABC aqui? Seria o cateto B. Por quê? Porque aqui está o ângulo reto, né, do triângulo maior, e aqui está o alfa. Ou seja, a medida que está fazendo eles é a letra B. Então aqui ficou B. E com isso, eles só fizeram uma equação simples, que é o quê? Multiplicar cruzado, né? Ou seja, B vezes B é igual a B ao quadrado. E M vezes A é M vezes A. Então, B ao quadrado é igual a M vezes A. E aqui está como eles chegaram nessa fórmula métrica. Então, você não precisa saber ou decorar essa semelhança, mas eu quero que você entenda como que eles fizeram para chegar a isso. Talvez isso ajude, não sei se realmente vai ajudar, mas para mim ajudou e espero que consiga ajudar você também a memorizar que a fórmula tal cateto ao quadrado é igual a projeção vezes a hipotenusa. É isso que você tem que saber. Vamos para o próximo aqui então, que é o terceiro aqui, que é a mesma coisa do anterior, que é c ao quadrado igual a n vezes a. Só que o n é o quê? É a sombra, é a projeção do cateto C. Mesma coisa aqui, imagina o Sol aqui em meio-dia e vai fazer o quê? Vai fazer uma sombra. Essa sombra aqui é o quê? É a projeção do cateto C, que é o N aqui. Esse N pode ser chamado de M também, vai depender, mas isso não importa. Aqui pode estar Y também no lugar daqui, ou então a letra A para poder confundir com a hipotenusa, mas enfim, o que você tem que saber é que é a projeção. Você tem que saber essa parte aqui da fórmula, que você tem que multiplicar com a projeção e não com o valor do n em si na fórmula. E, como no caso anterior, a mesma coisa. Vamos chamar isso aqui de alfa e esse aqui de θ. Nós sabemos que alfa mais θ é igual a 90, como eu havia explicado anteriormente. Então, se aqui tem um ângulo de 90 graus e aqui já tem um ângulo de θ, então aqui só pode ser alfa, porque θ mais alfa é igual a 90 graus aqui. E aqui tem mais 90 aqui, né? E 90 mais 90 é 180. Agora, com isso, já dá para fazer as relações. O que eles fizeram? Eles pegaram o valor do C, que era o que eles queriam descobrir, e dividiram pela sombra dele, pela projeção dele, que é o N. Ou seja, aqui ficou C sobre N. Isso aqui é igual, é semelhante ao outro triângulo aqui, o triângulo maior, o triângulo ABC. Ou seja, o C, que é o ângulo que está entre o alfa e entre o θ, qual que é a medida que está entre alfa e θ no triângulo maior aqui, o triângulo ABC? O alfa está aqui e o θ está aqui. Então, essa medida toda aqui, que essa medida toda é o quê? É a hipotenusa A. E a respeito do n, o n está entre o ângulo de 90 graus e entre o θ aqui. E qual que é a medida que está entre o ângulo de 90 graus e o θ no triângulo maior ABC? Aqui está o ângulo de 90 graus. E aqui está o θ. Então, entre esses dois aqui é o cateto C. Nossa, eu pulei muito isso aqui, pelo amor de Deus. Mas enfim, é o cateto C aqui. Ou seja, A dividido por C. Agora é só fazer a mesma coisa, né? A conversão aqui, fazendo C vezes C, C ao quadrado. E N vezes A aqui. Ou seja, chegando na fórmula C ao quadrado igual a N vezes A. Vocês conseguiram captar, compreender? Qualquer dúvida, manda no comentário, porque eu realmente quero ajudar vocês a compreender essa parte que é de extrema importância. Então, espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo aqui, que já é o quarto, já está acabando, são 5, né? Que é a respeito da altura. O H aqui a gente nomeou como se fosse a altura do triângulo. Aqui, novamente, eles utilizaram a respeito da semelhança de triângulos. Vamos nomear aqui como alfa
e vamos nomear aqui como θ. Lembrando que alfa e θ são qualquer valores de ângulos. É um ângulo genérico que eu utilizei. Posso chamar aqui de x também, tanto faz, mas eu prefiro alfa e θ, que são valores que normalmente utilizam para ângulos. E, ou seja, se aqui é θ, aqui vai ser alfa, não concordam comigo? Porque alfa mais θ mais 90 é igual a 180, como havíamos falado anteriormente. E se aqui é alfa, então aqui só pode ser θ. E aqui até que comprova, aqui não isso aqui não é um ângulo reto aqui, como eu estou marcando, isso aqui não é 90 graus. Então, aqui tem um ângulo θ aqui, né? E tem um ângulo de alfa aqui, que a soma dos dois aqui forma esse 90 graus aqui, como eu havia falado. Ou seja, vamos fazer o seguinte aqui agora. Vamos separar o triângulo aqui em dois, o triângulo maior em dois. Vamos separar entre nesse aqui que é verde, que é o triângulo ADC, desse triângulo laranja aqui que eu estou pintando também, que é o triângulo ADB. Vamos olhar como se fossem triângulos separados, porém semelhantes. Por quê? Porque eles têm os ângulos iguais. Se um triângulo tem ângulo igual a outro, significa que eles têm uma certa igualdade, só tem tamanhos diferentes, entendeu? Enfim, agora que chegamos nessa semelhança, vamos fazer aquela mesma coisa. Aqui está o ângulo alfa e aqui está o ângulo θ. Então, beleza, vamos fazer aquela mesma coisa. A gente quer descobrir a altura, né? Então aqui está a altura e a altura está entre o quê? Está entre o θ e o ângulo de 90 graus aqui. Então, beleza, o h aqui dividido por tal coisa. Vamos dividir então esse h por m, que vou fazer aqui na ordem. Tanto faz m ou n, mas eu vou começar aqui pelo m. Vamos dividir esse h aqui por m. Ou seja, isso aqui é igual, ó, o h está entre esses dois ângulos, né? Nesse triângulo aqui, no triângulo ADB, qual que é a medida que está entre o ângulo de θ e o ângulo de 90 graus nele? O θ está aqui, 90 graus está aqui. É a medida n. Então aqui fica n e vamos dividir pelo outro aqui. No caso aqui, a gente utilizou o m aqui, que esse m ele está entre o valor de alfa e o ângulo reto. Nesse triângulo aqui, o ADB, qual que é a medida que estaria no lugar do M, que está entre o ângulo reto e o ângulo alfa? O ângulo reto está aqui e o ângulo alfa está aqui. Ou seja, quem está aqui é o H. Então, vamos colocar aqui o H. Logo, ficou H vezes multiplicando cruzado, né? H vezes H, H ao quadrado. E M vezes N, MN. Então, chegamos nessa fórmula aqui, que você também não precisa memorizar todo esse procedimento, mas é importante você saber essa fórmula de cabeça. E agora chegamos na última fórmula aqui, que é uma das mais da horas assim que eu achei a respeito de relações métricas no triângulo retângulo, que é o seguinte: ela mexe bastante com áreas. Que no caso, por exemplo, qual que é a área de um triângulo que eu havia falado? A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2, certo? Sabendo dessa fórmula aqui, vamos descobrir a área desse triângulo aqui em vermelho. Qual que seria a área desse triângulo aqui em vermelho? Seria a base vezes a altura, que é h, dividido por 2. Ok. Agora, temos também aqui a outra área, que é o quê? O outro triângulo, que é esse triângulo aqui que eu estou pintando. Vamos tentar descobrir a área desse triângulo, que é o triângulo ADB. Qual seria a área desse triângulo? Seria a base n vezes a altura h. Então, n vezes h dividido por 2, como é a fórmula aqui. Agora, vamos pegar a fórmula do triângulo todo, o triângulo ABC, o triângulo em geral, ele completo aqui. Qual que seria a fórmula dele? A base dele é a letra C e a altura dele é a letra B. Por quê? A base aqui não era o M, naquele outro triângulo, e aquele outro triângulo não está aqui, ó, junto com o ângulo de 90 graus aqui.
Então, aqui do triângulo ABC, ele tá meio que como se tivesse caído, sabe? Tipo, deitado. Não tá que nem aquele outro triângulo que havíamos, que nem esse daqui, como havíamos visto. Se a gente levantar ele, então, a base dele seria o quê? Seria a letra C e a altura seria a letra B, ficando meio que assim, ó. Pá, pá, aí aqui seria o B e aqui seria o C. Compreenderam? Aí, ok. Ficando então B vezes C dividido por 2. Aí, ok. Temos esse triângulo aqui de verde que eu estou pintando, que a área dele vale isso daqui, que eu marquei de verde. E temos esse outro triângulo aqui, que eu estou pintando de amarelo, laranja, sei lá que cor é essa, que a área dele seria esse daqui. E temos o triângulo total aqui, que é o triângulo ABC, que a área desse triângulo aqui é essa daqui. Ou seja, essa área aqui mais essa área aqui vai ser igual a essa área aqui. Não concordam comigo? Todos aqui estão sendo divididos por 2. Então dá para a gente cortar o 2, né? Multiplicar o 2 em todos e o 2 vai sumir de todo mundo, ficando essa fórmula aqui. Podemos ver que o H está nos dois números aqui, nas duas letras aqui. Então dá para a gente pôr o H em evidência, que ficaria H vezes M mais N igual a B vezes C. Ok. E agora temos esse MN aqui. M mais N seria o quê? O M aqui, o N aqui. O M mais o N é o quê? É a letra A, que é a hipotenusa. Então ficou H vezes A igual a B vezes C, que é a fórmula final aqui. Então é dessa maneira que eles chegaram nessa conclusão dessa fórmula aí. Sinto que essa fórmula aqui foi mais fácil para conseguir captar e entender. Essa aí já dá para memorizar melhor. E ainda mais é tipo a letra A, H junto, forma aquele. Ah, parece que. Sei lá, é coisa da minha cabeça, mas. Enfim, vamos prosseguir a aula. Aqui temos um quadro que eu criei para vocês com a figura aqui do lado, né? Para esse quadro aqui, ele vai servir para vocês tirarem print ou pausar o vídeo nesse momento para poder copiar no caderno ou na post-it para colocar no quarto, tanto faz. O que importa é que você tenha conhecimento dessas fórmulas que eu falei aqui. São apenas 5, são fórmulas até que simples comparado com outras que vamos ver em física. Então, tire print aí do quadro, do vídeo e anota. Mas enfim, vamos, que o tempo acabou, vamos prosseguir a nossa aula. Temos um negócio aqui sobre uma dica que eu quero dar a vocês, dica do Matheus aí, ó. Tem uma propriedade que é muito útil, que é a respeito do triângulo 345. Esse triângulo quer dizer o quê? Cara, é muito simples, é mais um macete mesmo. Por exemplo, se esse B aqui for 4 centímetros e o C aqui for 3 centímetros, o A obrigatoriamente será 5 centímetros. Por que isso? Porque é um triângulo 3, 4 e 5. Outro exemplo. Se aqui, no caso dessa medida aqui do C, for 6, beleza. E aqui o do B ser 8, qual que seria o valor do A? Seria 10. Por quê? Porque isso aqui esse triângulo maior é um triângulo 3, 4, 5, porém só que duas vezes maior. Por exemplo, aqui esse 6 aqui é igual a 2 vezes 3. O 3 aqui, como eu havia falado. Ai, calma aí que tá ficando poluído já, ó. Ai, ai. O 3, como eu havia falado. Esse 8 aqui seria o quê? Seria o 4 vezes 2. Que o 4 está aqui e olha o 4 aqui também. Também multiplicado por 2. Logo, aqui só poderia ser o quê? 5 vezes 2. Compreenderam? E seria a mesma coisa a respeito de outros triângulos, como se aqui fosse, por exemplo, 9 e 12. Qual que seria o valor do A aqui, da hipotenusa? O valor do A seria 15. Ou seja, não há necessidade de aplicar aquela fórmula A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Você vai só gastar tempo com isso aqui. Se o triângulo for... você perceber que tem um padrão de 3, 4, 5,
nos lados dele, você pode aplicar isso de boa, que vai estar continuando certo, não vai estar errado. Agora vamos para algumas questões para fixação.